Adenor, o seu Flamengo é patético. Adenor, o seu Flamengo é ridículo. Tite, você é cheio de baba-ovo na imprensa. Cheio. Inclusive aqui tem vários. E o que eu tenho pra falar do teu trabalho é horroroso há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos o trabalho do Tite é uma bosta. É horroroso. O que eu vi do Flamengo hoje na Bolívia é pro torcedor que tá aplaudindo, tá vaiando essa vergonha. O Flamengo do Tite virou time pequeno, joga mal, é covarde, não ataca, é um time frouxo. E ninguém fala isso pro Tite. Deu vergonha de ver o Flamengo jogar. E eu não tô falando de um jogo contra o River Plate, de um jogo contra o Palmeiras, de um jogo contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo. Eu tô falando do Bolívar. Vocês sabem o que o Bolívar representa pro futebol? Nada! Nada! O Bolívar é um nada pro futebol. E eu sou obrigado a ver o Flamengo jogar como se ele fosse o Ibis. Como se o Bolívar fosse o Real Madrid. E vai botar desculpinha de calendário em outro lugar. Vai achar a desculpinha de altitude também. Vai falar que foi heróico. Foi um jogo ridículo do Flamengo do Tite. Se o Tite continuar com esse futebolzinho patético que jogou contra o Cuiabá, que jogou contra o Fortaleza, que jogou contra o Criciúma, que jogou contra o Vitória, que jogou contra o Botafogo e que jogou contra o Bolívar, o Flamengo não vai a lugar nenhum. Eu sei que a imprensa é cheia de baba-ovo do Tite. É até constrangedor ver como a imprensa não critica o trabalho do Tite. Um bando de baba-ovo incompetente que não sabe fazer pergunta, não sabe pressionar o Tite na coletiva. E se for campeão desse jeito, é muita sorte. Porque o que precisa ter no Flamengo? Alguém com culhão pra chegar pro Tite e falar: vem cá, Adenor, você tá percebendo que o futebol do teu time tá uma bosta? Você tá percebendo que o seu Flamengo é covarde? Que o seu Flamengo é frouxo? Que o seu Flamengo não ataca? Que o seu Flamengo joga contra o Bolívar como se estivesse jogando contra o Liverpool na final do Mundial? Retrancado, medroso, frouxo. Era pro Bolívar ter virado hoje. Teve bolas na trave, teve massacre, era pra ter virado. Só que o Tite, uma coisa ele tem, ele é ultrapassado. Hoje pra mim ele é um técnico ruim, hoje pra mim ele é um técnico covarde. Hoje não, nos últimos 8 anos, porque ele teve 2 Copas do Mundo ridículas pela seleção brasileira. Ele não jogou nada em 2 Copas do Mundo. Ele foi eliminado pela Bélgica, ele foi eliminado pela envelhecida Croácia. A seleção dele foi um fracasso, então não é hoje. Há 8 anos, o Tite é um técnico fraco, o Tite não é um técnico vencedor, ele foi vencedor no Corinthians. Só que tem que ter alguém no Flamengo com um culhão pra falar pra ele: Tite, você ganha mais de R$1 milhão por mês. Vamos ser mais direto, ganha quase R$1,5 milhão por mês. Não dá pra, em 1 ano de trabalho, você fazer o Flamengo jogar assim. Porque eu sei, o torcedor do Flamengo, eu sei que eu senti isso hoje. Tá aliviado de ter acabado o jogo. Eu mesmo, eu tive que subir, sair aqui do switcher, porque tava uma secação total e tem que secar mesmo. O rival tem que secar e tá gostoso secar o Flamengo. Porque é um Flamengo covarde, é um Flamengo frouxo. E pro Flamengo ganhar alguma coisa esse ano, vai ter que mudar de postura. Vai ter que ter um treinador corajoso e que saiba o que é o estilo de jogo do Flamengo. Que saiba o que é o estilo de jogo do Flamengo. Porque, me desculpa, é uma Libertadores que uma coisa o Tite tem, desculpa, eu esqueci de falar, eu desenvolvi tanto, ele é sortudo. Ele tem a bunda virada pra lua. Porque ele passou aos trancos e barrancos pelo Palmeiras, passou aos trancos e barrancos pelo Bolívar e tá classificado. Agora, que alguém da diretoria diga pra ele: Adenor, faça alguma coisa. Você tem 1 ano de trabalho. Foram covardes com o Dorival.
Demitiram o Dorival dizendo que ele foi campeão, mas o Flamengo não estava jogando bem, que teriam que ter um nome melhor. Então façam o mesmo com o Tite. Obriguem o Tite a fazer esse time jogar melhor, porque é ridículo ver um Flamengo tão milionário, tão galáctico, com um time tão covarde e ruim de ver jogar. Como é que eu posso dizer? Que sacrifício ver esse jogo até o final hoje, e o Bolívar mereceu a classificação diante de um Flamengo frouxo, um Flamengo que não finaliza, e aí atuações a gente vai falar daqui a pouco. Eu tô até suado, classificou, mas o Tite não merecia essa classificação.